do bombeiro americano, norte-americano, e a gente precisa seguir esse caminho também, certo? Então, desde já, senhores, eu quero agradecer a presença. Nós estendemos também o convite a bombeiros militares, viu, Felipe? Lá da Bahia, onde eu tive a oportunidade de há 2 anos, fazer um curso lá de instrutor e operador de incêndio, CIOI, você sabe bem disso. E, assim, é uma honra, né, se a gente estiver com algum deles aí presente. E, bom, vamos começar, começo de tarde, então desejar aí uma boa apresentação, boa sorte a todos, e vamos aproveitar aí a apresentação do Capitão Felipe. Felipe, eu não peguei o teu currículo para não ser prolixo aqui, mas é um oficial que sempre esteve aqui na linha de frente da operacionalidade aqui do Corpo de Bombeiros do Ceará. Então, Felipe, fica à vontade, meu irmão. Bem, comandante, obrigado pelas palavras. A ideia nossa é tentar agregar, né? Tentar agregar conhecimento, tentar agregar, sobretudo, percepção de risco. Às vezes nos falta, né, para nós bombeiros, eu me incluo nisso também, não sou exceção, a gente às vezes age sem entender ou conhecer o risco que está ao nosso redor. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade minha, eu não estudei, eu não pesquisei com relação aos agentes cancerígenos ou esse tipo de coisa. Eu só coletei estudos feitos por outros, né, pesquisadores, vamos dizer assim, né, sejam médicos de oncologistas, médicos de saúde do trabalho, né, e tentei compilar esse conhecimento e trazer para a gente. A minha ideia aqui é tornar esse conhecimento palpável para a gente aqui do Ceará, né? E, como o senhor falou, infelizmente é um tema que a gente não fala não fala sobre ele ainda. Então, por isso é importante a gente tratar, né? A gente tem dificuldade aqui no Brasil de pesquisar, de falar assim, vou investir na corporação, no Corpo de Bombeiros ou qualquer outra corporação do Estado para pesquisar, né? Por que eu digo isso? Porque os números que eu vou apresentar aqui, ou os dados, são referentes a dados obtidos nos Estados Unidos. Então, quando eu falar aqui, por exemplo, mais na frente, sobre tais substâncias são comumente encontradas em incêndios, né? Esses incêndios são incêndios padrão, com relação ao padrão estabelecido nos Estados Unidos. Eles simularam, por exemplo, uma casa, né, com equipamentos ou com mobiliário padrão para eles, norte-americanos, colocaram fogo e, a partir daí, eles foram coletar amostras para saber o que estava contaminando ali o bombeiro. Em alguma medida, esse padrão vai se repetir aqui, mas, de certo, não seria igual. A gente não tem como saber, porque a gente não tem como replicar essa pesquisa aqui no Brasil, ou pelo menos aqui no nosso Corpo do Ceará. Não foi feito ainda. Então, a gente trabalha com dados de outras corporações de outros estados, ok? Então, vamos lá. Queria também o apoio de vocês no seguinte sentido. Eu não tenho como visualizar a apresentação, passar os slides e abrir a tela de chat ao mesmo tempo. Então, quem quiser conversar, quem quiser tirar uma dúvida, eu acho que para ficar mais dinâmico e menos demorada a apresentação até, então, me ligam falando, se alguém tiver dúvida, pode ligar o microfone, interromper, pedir uma palavrinha e fazer a pergunta ou questionamento ou trazer uma informação que complemente o que eu estou dizendo, por exemplo. Ou informação contrária, não sei, mas enfim. A participação é livre para todo mundo conseguir agregar o tempo todo. Tranquilo? A ideia é de ter uma dinâmica melhor, né? Eu daqui, vocês daí, a gente fazer o negócio fluir de um modo mais, vamos dizer assim, fácil e que todo mundo acompanhe, não fique muito sacal, vamos dizer assim. Ok? Então, vamos lá. Como foi que se começou a pesquisar esse tema nos Estados Unidos? Gente, eu pergunto, está todo mundo me ouvindo bem aí? Se alguém não estiver ouvindo, por favor, liga o microfone e fala que não está ouvindo. Ou então, se estiver ouvindo bem, alguém aí, um voluntário, desliga o microfone e avisa que está ouvindo bem, por favor. Só para eu saber que eu estou falando sozinho. Muito bem, muito bem. Tá, ok. Aí, agora, capitão, era bom só o senhor botar a apresentação em tela cheia aí, no modo apresentação, para a gente conseguir ler melhor, se for possível. Pronto, é o que eu vou fazer agora. Por isso que eu digo que eu não consigo ver a tela cheia e o chat. Então, show. Eu quero colocar durante. Vou fazer isso agora. Felipe, só me permita aí interromper antes de você iniciar, e a presença do Major Costa,
que foi o nosso instrutor e coordenador lá do CIOE da Bahia. Então, é uma honra e um prazer recebê-lo aí. Estou vendo agora visualmente, né, vendo aqui. E, assim, é uma potência, viu, na área do combate a incêndio, uma pessoa muito preocupada com o futuro do bombeiro, não só da Bahia, mas do Brasil. Então, Costa, bem-vindo aí, meu irmão. Prazer em estar te vendo. E aí, vamos prestigiar. Fosse honra. Um abraço. Vamos lá, Felipe. Boa noite, eu tive a oportunidade, né, e a satisfação de conhecer o Major Costa quando eu fiz o curso de ventilação tática lá na Bahia. Então, eu sei que tudo que o senhor falar dele vai ser inundante, porque realmente é uma das potências do combate a incêndio urbano no nosso país. Seja bem-vindo aí, Major, para a apresentação. Obrigado pela presença. Então, pronto. Vamos iniciar aqui, né, nossa apresentação. Por que a gente chegou a essa questão, ou se começou a relacionar o câncer com o combate a incêndio? A gente aqui no Brasil ainda não tem essa relação muito próxima, mas nos Estados Unidos, eles perceberam no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o aumento do número de casos, né, o aumento da incidência de casos de câncer entre bombeiros. Né? Então, a partir daí, eles começaram a tentar relacionar a atividade com ao maior acometimento de câncer entre bombeiros. E não deixando, né, não esperando uma comprovação maior, começaram a partir de lá mesmo a criar alguns protocolos que visavam mitigar esses riscos. Só passar lá na escola. Aqui no Brasil, essa discussão ainda é muito inicial, muito incipiente, mesmo nos cursos que a gente vê, né, que a gente acompanha dos companheiros aí que fizeram curso do Brasil afora, que foram daqui do Ceará para fazer curso em outros estados, essa discussão ainda não é algo que está na primeira linha da discussão, vamos dizer assim, né, a primeira página de discussão, certo? Então, a ideia do trabalho aqui nosso, né, dessa apresentação e do trabalho que eu fiz no CAO, que foi o meu tema, foi esse, foi tentar aumentar essa discussão. Por que a gente não fala aqui ainda? Eu acho que tem dois fatores para a gente não falar sobre isso aqui ainda no Brasil. Primeiro deles, falta de números, falta de dados. Infelizmente, eu falo pelo bombeiro do Ceará, mas eu creio que seja uma amostra da maioria do país. A gente não tem dados para entender esses riscos, né, de câncer entre bombeiros. Eu vi um estudo, né, quando eu estava fazendo o levantamento de informações de pesquisa para esse trabalho, dos militares do Espírito Santo, que a principal causa de morte lá entre os militares do Espírito Santo é a causa relacionada a problemas cardíacos. Só que eu também vi que o estudo junta tudo, polícia militar e corpo de bombeiros. Né? Ele faz um estudo dos militares estaduais. A gente precisa de uma amostra que retrate nossa realidade. Os riscos que envolvem a profissão nossa de bombeiros são muito diferentes dos riscos que envolvem a profissão do policial militar. Então, não tem como a gente comparar o estresse que o policial militar tem com o estresse que o bombeiro tem, assim como a gente não tem como comparar o risco de câncer associado à atividade policial e à atividade de bombeiro, certo? Então, a gente precisa melhorar nossos números, nossos dados, nossa coleta de informação, para a partir daí entender em que pé a gente está. Mas, de qualquer forma, espero estar contribuindo, né, junto com quem mais conseguir pesquisar e se interessar pelo tema, aumentar essa discussão no nosso país e aqui no nosso Ceará, certo? Então, nosso objetivo com essa apresentação é estabelecer uma cultura de prevenção com os nossos bombeiros, né? Fazer nossos bombeiros entenderem os riscos que envolvem a atividade que eles fazem todo dia. Saber que existem riscos, além daquele risco da estrutura colapsada cair, além daquele risco do estresse térmico, né, gerado no ambiente de incêndio, enfim, mas também tem outros riscos que só vão apontar o resultado mais lá na frente, daqui a alguns anos. Ou quando o bombeiro estiver esperando a tão sonhada reserva. O camarada está quase indo para a reserva, ou está na reserva e recebe a notícia de que tem um câncer. Ou seja, infelizmente o camarada não vai gozar a reserva dele como ele esperava. E a gente quer, eu acho que todo mundo aqui quer, ter uma reserva tranquila, uma reserva onde vai só lembrar das histórias do bom serviço prestado na época que estava nativa e que vai viver muitos e muitos anos para acompanhar os netos e quem sabe até bisnetos. Ok?
Mas de onde é que vem esse risco de câncer? Para a gente entender o problema, a gente tem que entender a origem dele. Né? De onde vem esse risco de câncer que envolve atividade de combate a incêndio urbano? Que começou a mostrar números no início dos anos 2000, né, como eu falei, nos Estados Unidos. Mas qual a origem dele? Certo? A origem dele está relacionada diretamente com a evolução da própria atividade e principalmente com a evolução dos meios de produção, a tal revolução industrial. O processo que se iniciou ainda no século XVII, né, meados do século XVII, começo do século XVIII, ele causou uma mudança tão grande no modo de vida do ser humano, e vem causando até hoje, né, são várias gerações ou etapas do processo de revolução industrial, que ele começou a impactar também a nossa casa, a nossa residência, certo? Ele começou a impactar a dinâmica dos incêndios. Se você for pensar que há um século era descoberto as substâncias plásticas, né, de modo geral, e depois vários outros compostos e polímeros foram se seguindo, e esses compostos estão hoje cada vez mais presentes, e de certo modo até dominando a cena, né, o ambiente que a gente convive, você vai entender que houve impacto na dinâmica dos incêndios. Essa dinâmica foi impactada também do ponto de vista da evolução do incêndio em si, mas também dos rejeitos desse incêndio, vamos dizer assim, dos subprodutos da combustão gerados nesse incêndio. Então, hoje a gente tem incêndio que tem muito mais substâncias, uma quantidade muito maior, infinidade de substâncias, né, presente na sua fumaça, na sua capa térmica, que a gente não tinha antes. Antigamente, o que dominava a cena era uma matéria de origem orgânica. A madeira, o algodão, né, no estofamento, a madeira na movelaria, certo? E aí vai. Esses materiais, eles fazem com que o incêndio evolua de uma maneira muito mais lenta do que a gente tem hoje. Né? Tem estudos aí, artigos, que dizem que enquanto, em média, o incêndio antigo, né, do mobiliário antigo, ele chegava ao flashover, que é aquele ponto de combustão generalizado, incêndio generalizado no ambiente, em torno de 25 a 30 minutos, hoje ele pode chegar a 3 minutos ou 5 minutos. De 3 a 5 minutos é a média. Por conta desses materiais que estão no incêndio. Certo? Então, a dinâmica evoluiu. A dinâmica evoluiu também por conta dos aspectos construtivos das residências. Antigamente, as residências eram mais compactadas, mais compartimentadas, melhor dizendo. Você tinha uma sala, um quarto, uma cozinha. Eram totalmente separados e tinha até portas entre os ambientes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você chega numa casa, talvez a casa de alguns aqui ou da maioria seja assim, de repente, não sei, mas você tem uma sala que é integrada com uma cozinha, que tem uma área, um lounge, uma área de convivência, enfim. A ideia é ter menos paredes e estrutura mais integradas dentro da casa, ambientes mais integrados. Isso faz com que não exista barreiras para a evolução do incêndio. Então, hoje é mais fácil o bombeiro chegar no incêndio e encontrar um incêndio dominando toda a casa. Infelizmente, a casa toda já está dominada pelo incêndio, coisa que não acontecia há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás. Porque tinha uma compartimentação maior das casas. Né? Também isso foi outro impacto na dinâmica dos incêndios. Certo? Mas a evolução também teve lados bons. Ela impactou a dinâmica do incêndio, ela acelerou o incêndio, ela acabou aumentando a taxa de liberação de calor no interior dos incêndios, mas também teve a evolução dos nossos EPIs. Se pensar que há 50 anos, né, 60 anos, a gente não tinha tantos materiais sintéticos na cena do incêndio, também nesse mesmo período a gente não tinha EPI de combate ao incêndio com proteção autônoma, por exemplo, de respiração autônoma. Então, hoje já tem equipamentos, né? Tanto o EPI, nossa roupa de incêndio, que nos permite adentrar dentro do ambiente de incêndio, no incêndio estrutural, coisa que a gente não fazia antes, nesse período dos anos 50 e 60, como também temos proteção respiratória autônoma. A gente tem um equipamento de proteção, cilindro de ar comprimido, a gente não respira mais o ar do incêndio. A gente respira o ar que está ali armazenado no cilindro. Então, teve evolução também que foi favorável. Essa evolução acabou nos possibilitando, nessa evolução do EPI, uma mudança nas nossas táticas de combate ao incêndio. Por conta da falta de EPI, a gente combatia o incêndio mais de fora, só conseguia combater o incêndio de dentro, né, em fases iniciais, mais no princípio do incêndio. E agora a gente já consegue entrar no incêndio em fases de desenvolvimento, um incêndio crescente. A gente, com o EPI adequado, correto, a gente consegue adentrar dentro do ambiente estrutural, do ambiente de incêndio.
né? Nossa tática mudou. Essa tática a gente chama de combate ofensivo. Nem todos ainda no nosso estado estão ambientados com a técnica do combate ofensivo, mas ela já é uma realidade dos Estados Unidos desde os anos 80, 90 e em muitos países da Europa. Aqui no Brasil ela começou nos anos 2000, né? Se não me engano, o primeiro container de simulação de incêndio, né? Onde se treina essas táticas de incêndio de combate ofensivo, foi inaugurado no Senabom, no 10º Senabom lá no Pará, pelo CBMDF. Na época, então, acho que capitão, o major, George Cajati, que também é um dos expoentes do combate a incêndio aí, ao lado do nosso nobre Major Costa. Então, assim, está tendo uma evolução que, para a gente, hoje, está tardia comparado com os outros países. Mas a gente tem que tentar ver o lado positivo. Qual é o lado positivo? A soma desses fatores nos permitiu combater o incêndio dentro. E, ao mesmo tempo, levaram a um aumento do número de casos de câncer nos Estados Unidos. Aumentou a exposição do bombeiro aos agentes contaminantes. A gente aqui está na fase inicial. Aqui no Ceará, a gente começou isso em 2018. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma vantagem de poder trabalhar os números antes que os índices de câncer entre bombeiros aumentem, para não chegar no padrão que chegou nos Estados Unidos. Por que o padrão lá é tão grave? Para você ter ideia, veiculou lá no jornal, em 2014, uma notícia, né, que repercutiu bastante dos bombeiros, porque 3 bombeiros que atuaram no 11 de setembro lá morreram no mesmo dia, em setembro de 2014, se não me engano. Lá, não sei se todo mundo sabe aqui, lá nos Estados Unidos tem um mural, certo? Tem um memorial, melhor dizendo, dos bombeiros que faleceram, né, em combate. Aí entra o bombeiro que faleceu no combate em si, ou de moléstias decorrentes da atuação em combate. Moléstias cardíacas e moléstia de câncer, por exemplo. E segundo a Associação Internacional de Bombeiros, né, International Association of Firefighters, 2018 foi o primeiro ano em que as causas de câncer representou a maior morte, as causas relacionadas ao câncer, representavam uma morte maior do que as causas relacionadas ao coração. Certo? Então, quer dizer que vem crescendo. O número de nomes lá fixados no quadro do memorial, que fica lá em Maryland, foi maior das causas de câncer do que das causas de problemas cardíacos relacionados ao coração. Então, isso nos traz um indicativo de que, se a gente não tomar cuidados a partir de agora, a gente pode caminhar para o mesmo rumo. Certo? Então, a ideia, por isso que eu digo, a ideia aqui da apresentação é aumentar a nossa percepção de risco. O bombeiro tem que entender os riscos que ele está enfrentando quando ele vai para um incêndio. Certo? E, nesse sentido, a gente precisa entender onde reside esse risco, a classificação dele. Aí, como a gente não tem aqui no Brasil uma norma regulamentadora, NFPA, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né, uma associação que regulamenta a atividade, que certifica, que dá parâmetros, a gente tem que trabalhar com os que a gente tem, que são as relacionadas do Ministério do Trabalho e Emprego, né, no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é uma secretaria dentro do Ministério da Economia. Então, a portaria de 94 desse Ministério classifica os riscos de acordo com a natureza deles, em físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente. O pessoal que trabalha com segurança do trabalho vai conhecer essa tabela. Ele tem lá, né, dentro dos riscos, o risco de natureza química. E ele coloca lá que representa o risco de natureza química a presença de fumaça, de gases, vapores diversos. Ele não classifica quais são, mas o risco de natureza química. Então, esses riscos podem ser representados por riscos imediatos, vamos dizer assim, como a contaminação por cianeto de hidrogênio, que pode levar à morte em poucas horas, ou minutos até, dependendo do nível de intoxicação, ou assim como o monóxido de carbono, ou a contaminação que vai ter um efeito a longo prazo, que é o caso do câncer. Certo? Aí os riscos, né? O monóxido de carbono, o cianeto de hidrogênio e o próprio câncer. A tabela, não sei se está todo mundo conseguindo ver a tabela aí, certo? A gente consegue ver aí que a segunda coluna dos riscos químicos, você tem presente aí fumos, né? Que são a fumaça de um modo geral, gases, vapores e substâncias compostas de produtos químicos em geral. Não quer dizer que seja a natureza química, a única natureza dos riscos que envolvem a atividade de combate a incêndio. Se a gente olhar nos riscos físicos aí, a gente vai ver o calor é um risco físico, né, que a gente tem que ter meios de combater, aí o nosso EPI faz esse papel, certo?
Nós temos riscos ergonômicos, que tem a ver com, por exemplo, o levantamento de transporte material, e vai quando a gente faz uma remoção de uma vítima, por exemplo, e aí vai. Enfim, são várias situações que a gente pode adequar a atividade de combate a incêndio em várias das naturezas dos riscos envolvidos. O meu foco aqui é falar para vocês o risco químico especificamente, quando a gente fala do combate a incêndio relacionando ao câncer. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei anteriormente sobre essa questão dos riscos agora? Então vamos em frente. Pesquisas tentaram relacionar, ao longo dos anos 2000, depois que os bombeiros perceberam, né, esse aumento de casos de câncer entre eles, relacionar o incêndio, né, a fumaça, enfim, a situação que eles encontravam com o câncer. Então, pesquisa foi publicada, esse Lee Masters aí, uma cientista, né, médica, foi publicada em 2006 no Jornal de Saúde Saúde e Segurança Ocupacional, um jornal, uma publicação americana, científica americana. E ela constatou alguns desses elementos aí, certo? Metais como antimônio e cádmio, benzeno, formaldeído e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses hidrocarbonetos é uma família composta por mais de uma centena de substâncias. Eu destaquei aí o benzoapireno. Por quê? Porque ele é uma substância comprovadamente cancerígena, segundo a própria ONU, né? Não é uma possivelmente cancerígena, ela é comprovadamente cancerígena, e ela é encontrada não apenas em alguns materiais sintéticos, mas também em materiais orgânicos. A madeira também libera, o carvão, né, também libera esse benzoapireno, certo? Então, existe o risco também na atividade de combate a incêndio florestal. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. Certo? E como eu falei, todas essas substâncias acima são classificadas de acordo com a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos, que é uma lista brasileira, mas com base na lista da ONU, é dividida em 3 grupos. Grupos 1, materiais comprovadamente cancerígenos. Grupo 2A, que é o material provavelmente cancerígeno, ou seja, existem indícios, estudos que apontam que esse material pode produzir câncer, né, em alguma medida, mas ainda falta comprovação. E 2B, que é o outro grupo, grupo 1, 2A e 2B, o 2B são os possivelmente cancerígenos. Existe algum estudo que indica relação, mas não há maior profundidade nesses estudos. Mas, de qualquer forma, materiais presentes na lista do grupo 2A e 2B, no ambiente de incêndio, tem aos montes. Eu destaquei aqui alguns que estão na lista dos comprovadamente cancerígenos, que é do grupo 1 da Linache, certo? Divulgado em 2014, que é basicamente uma cópia da lista da ONU publicada em 2010. Certo? Ainda em 2010, a própria ONU, a IARC, é a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, é vinculada à OMS, que é vinculada à ONU, por isso que eu falo a ONU, mas é a OMS. A IARC, né, da sigla em inglês, em 2010 classificou a atividade de combate a incêndio como possivelmente cancerígena. E no trabalho, são monografias da ONU que chama, né, se você pesquisar na internet, vocês vão achar. A monografia da ONU de 2010, ela associou o maior risco de câncer à atividade de combate a incêndio florestal, justamente por conta daquela figura do benzoapireno, certo? Curiosamente, o incêndio urbano ficou classificado como abaixo, né? Ele classifica toda a atividade como um todo, combate a incêndio, mas ela faz essa ressalva, né, dizendo que o incêndio florestal tem um risco maior porque não usa proteção respiratória autônoma. Certo? E o maior risco, a maior contaminação se dá por inalação da substância, ok? Por conta disso, né, depois de 2010, começou a explodir um gama de estudos nos Estados Unidos, principalmente, tentando relacionar o combate a incêndio, sobretudo incêndio estrutural, incêndio urbano, com câncer, por conta dessa classificação da ONU, né? Os bombeiros não entenderam lá nos Estados Unidos como satisfatória essa classificação da atividade de combate a incêndio como possivelmente cancerígena, grupo 2B. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Pode seguir em frente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode interagir com a gente.
Então, vamos seguir, certo? Como eu falei, principais meios de contaminação é inalação, mas também existe a absorção por meio da pele, a absorção dérmica, certo? Estudos, né, sobretudo esse 2017 aí, que está entre parênteses, eles simularam incêndios em diversas situações, com vários tipos de configurações de ambiente de incêndio, e colocar os bombeiros para apagar como eles normalmente fazem. Então, tinha uma equipe de pesquisadores que acompanhou o modo como o bombeiro apagava os incêndios e, após isso, retirava a amostra dos EPIs deles e mandava para o laboratório para pesquisar as substâncias encontradas, certo? Esse estudo é bem complexo. Ele analisa o EPI dos combatentes, né, dos bombeiros, levando em conta também a função deles na ocorrência, né, na simulada. Eles construíram uma casa, né, botaram mobília dentro, iniciaram o fogo, os bombeiros vão combater. É uma casa em escala real. E aí eles vinham combater esse incêndio e depois eram colhidas as amostras, certo? Para verificar a impregnação de contaminação no EPI. Eles utilizaram 2 marcadores. Esses COV são os contaminantes orgânicos voláteis, certo? E o HPA são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, família da qual faz parte o benzoapireno que eu falei agora há pouco. Eles usaram esses dois naturezas de contaminação como os marcadores deles, as referências para o estudo, certo? Que são os que vão encontrar em quase todos os incêndios, os mais comuns. E eles chegaram a 2 conclusões. Os vapores orgânicos, quando o bombeiro sai do incêndio lá, eles são voláteis, então eles vão vaporizar no ambiente. Isso demora de 17 a 36 minutos. Então, em média, a média que eles tiraram foi de 24 minutos. O EPI está livre dessa contaminação por vapores, né, orgânicos voláteis. Ok? Contaminantes orgânicos voláteis. Vão virar vapor, vão se perder na atmosfera. Por que é importante saber disso? É importante saber que existe contaminação no nosso EPI que vai vaporizar. Porque se eu saio da ocorrência de incêndio e entro na minha viatura, na cabine, equipado com o EPI por completo, certo? E desloco para o meu quartel com esse EPI, sem esse tempo ter sido decorrido, ou sem que eu faça uma descontaminação, a gente vai falar mais à frente, essa substância, né? Essas substâncias vão vaporizar e vão se impregnar na cabine da viatura, certo? E você vai ficar lá respirando esse ambiente que vai ter essa contaminação. Além disso, se você retirar o EPI de modo errado, antes de descontaminar, esse material vai continuar vaporizando e você vai ficar respirando essa substância. Como foi falado, é a principal o principal meio de contaminação, certo? Já os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, o HPA na sigla aí, eles vão ficar impregnados no CPI. Se você não fizer uma remoção correta do equipamento, se você pegar no equipamento na hora de retirar capacete, balaclava, blusão de combate a incêndio, a calça, enfim. Quando você fizer o manejo desse equipamento, você vai estar com a mão descoberta, desprotegida, você vai estar contaminando suas mãos. Aí o bombeiro faz isso e depois vai coçar o olho, vai para a mucosa, a própria pele absorve. Fala mucosa porque a gente sabe que a mucosa ela absorve muito mais, né, as substâncias do que a própria pele em si, que é uma proteção maior à pele, né? O bombeiro vai coçar o olho, enfim, vai levar essa mão à boca, vai levar essa contaminação, vai ingerir. Então, ele vai espalhar essa contaminação, isso a gente chama de contaminação cruzada. Então, a ideia é desenvolver protocolos para evitar a contaminação cruzada, né, dos HPAs e também evitar a contaminação pelas substâncias voláteis, certo? Então, se faz necessário reduzir a contaminação antes da retirada do EPI, evitar essa contaminação cruzada. Alguém tem alguma dúvida sobre essa contaminação que eu falei? O que seria essa contaminação cruzada? Como é que se dá? Ou a gente pode seguir em frente? Se tiver dúvida, pode ligar o microfone e falar aí. Fica até mais dinâmico para a gente aqui. A dúvida de um pode ser de outra, assim a gente vai interagindo e vai construindo, né, uma apresentação bacana. Todo mundo aí tranquilo ou pode seguir em frente? Felipe, eu não sei se tu vai falar lá na frente, mas como é que é a jornada de trabalho do bombeiro norte-americano, assim, em termos gerais? Tu tem mais ou menos uma ideia? A nossa aqui, ela está muito naquela jornada de 24 por 72 horas, né?
Então, como é que a questão da escala de serviço, digamos assim, do bombeiro norte-americano, teve acesso a essa informação? Até onde eu pesquisei, a jornada lá não difere muito daqui, não. É 24 horas também a jornada de trabalho, certo? Porém, o que eles fazem é criar mecanismo para evitar a contaminação. Que é o que eu vou falar mais à frente. Mas a jornada, até onde eu pesquisei, alguns lá é municipal, os bombeiros, né? Ou então dos condados, mas enfim, algumas corporações que eu vi lá, é 24 horas realmente o trabalho, não é 12 horas não. Mas eles têm mecanismo para evitar a contaminação, né? Eles têm políticas e protocolos para diminuir essa contaminação ou evitar. Ok? Então vamos em frente aqui. Capitão, Otário. por cá o Tenente Valdir, da Paraíba. Boa tarde. Opa, boa tarde, seja bem-vindo, Valdir. Como o coronel falou aí, da carga horária deles, né? A da gente ainda se torna maior por causa do extra, né? Porque tem um pessoal que ainda tira o extra. Assim, o que eu percebo é o seguinte, tem muita realidade em cada estado, certo? Tem a questão da extra, tem a questão também de permutas de serviço, que às vezes choca do camarada tirador de seguidos, não sei se é a realidade de vocês aqui, mas aqui também às vezes acontece aqui no Ceará. Mas, enfim, com relação à contaminação do risco de câncer, né, vamos dizer assim, sobretudo o HPA, que é o risco maior. Por quê? Porque os contaminantes voláteis eles vão se dissipar no ambiente em média 24 minutos, certo? Então, um acondicionamento correto e uma espera entre uma ocorrência e outra, né, ou, enfim, uma descontaminação, vamos falar mais à frente, você vai evitar essa contaminação pelos contaminantes voláteis. O risco maior é o HPA, são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Por quê? Porque uma vez ele impregnar na sua roupa, ele não sai. O Corpo de Bombeiros de Boston fez uma descontaminação dos prédios deles, das estruturas dos prédios, certo? Isso em 2012, se não me engano. O artigo que eu li falava em 2012. Inclusive, lá eles têm uma eleição de um melhor comandante geral, vamos dizer assim. E o comandante de Boston foi eleito o melhor comandante geral lá, no país, nos Estados Unidos, porque ele promoveu essa contaminação geral de todos os prédios do Corpo de Bombeiros de Boston. Eles lá pesquisaram para ver a natureza da contaminação. E acharam substâncias que datavam de 20 anos. Estava lá nos alojamentos, enfim, nas garagens dos quartéis, das unidades. Substância estava lá impregnada há 20 anos. Aí você tira. Então, assim, a jornada de trabalho, a meu ver, impacta muito esse risco do câncer. O que ela pode impactar muito, né, porque o câncer a gente tem que ter ações de mitigação, que a gente vai falar mais à frente. O que ela pode impactar a jornada, a meu ver, é no risco de contaminação por, principalmente, cianeto de hidrogênio, né, que não é o objeto aqui do trabalho, mas vou falar aqui rapidinho. Por quê? Porque o cianeto de hidrogênio é uma substância que ele pode causar, como eu falei no início, né, rapidamente, a morte em poucos minutos ou poucas horas. E o corpo demora algumas horas para expelir completamente essa substância. Então, se o camarada, né, o bombeiro, vai para uma ocorrência, apaga um incêndio, respirou fumaça lá, se contaminou com cianeto de hidrogênio, vai para o seguinte, outra seguinte, e ele não teve tempo de expelir essa substância do corpo dele, ele vai aumentando a intoxicação dele. Teve um caso nos Estados Unidos, se não me engano, foi em 2016 ou foi em 2017, de um tenente lá, Tenente Sullivan, o nome dele. Ele pegou 3 ocorrências de incêndio estrutural, no plantão dele 24 horas, e respirou fumaça, enfim. Quando chegou em casa, ele passou mal e teve um ataque cardíaco, provocado pelo suspeito, assim, né, na época que eu li a notícia, pelo HCN, pelo cianeto de hidrogênio. Mas tudo leva a crer que sim. Inclusive, o HCN foi a principal, né, junto com o monóxido, mais ali emparelhado, vamos dizer assim, principal substância que causou a morte das vítimas da Boate Kiss. Isso está na portaria do Ministério da Saúde de 2015. Essa portaria de 2015 do Ministério da Saúde, ela traz justamente o protocolo para usar o antídoto do HCN, que é a hidroxicobalamina. Certo? A meu ver, o que acontece se a gente não tiver uma cultura de uso do EPRA, né, realmente forte, em todas as fases do combate a incêndio, né, seja numa tática defensiva ou ofensiva, aí a gente precisa de um estudo, vai ter que precisar melhorar nossa estrutura para isso, e nossos protocolos, aí talvez uma redução da carga horária fosse eficiente, porque
Evitaria do camarada tirar 3 ou 4 ou 5 ocorrências de incêndio no meu plantão. Minimizaria a quantidade de ocorrências por plantão. Mas isso eu acho que é outro estudo que eu não fiz, é uma opinião minha, uma percepção minha. Tranquilo? Felipe, só um reforço aí no entendimento, tá? Eu estou pensando aqui, né, no bombeiro ao atender essa ocorrência, e as nossas viaturas hoje estão com ar-condicionado, né? Como é que fica essa relação? Aí o cara entra na viatura, já vai estar expelindo lá gás de todo lado do corpo, toda a parte do corpo. E ainda liga o ar-condicionado, aquele ar fica recirculando ali no interior do ABT, né? Ainda tem esse detalhe, né? Então, se acho que não seria melhor, tudo bem, tem essa história do nosso clima aqui no Nordeste, mas essas viaturas, ao retornar, né, para o quartel, elas com as janelas abertas, alguma coisa nesse sentido, não seria interessante? Para quem não sabe, o Coronel Gleidson fez parte da minha banca do CAO, certo? Ele analisou meu trabalho, ele conhece meu trabalho, a pesquisa que eu fiz. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, que eu sugiro lá no meu trabalho. Não tem como colocar aqui, o POP tem umas 7 ou 8 laudas, não tem como colocar na apresentação de PowerPoint. Mas eu posso disponibilizar para todo mundo. Mas no POP que eu sugiro lá, descontaminação preliminar, né, porque aquela descontaminação feita ainda no cenário de incêndio, né, que algumas corporações, né, alguns locais chamam de descontaminação grossa, uma das etapas é você acondicionar o EPI, depois que é descontaminado, dentro de uma sacola, um saco desse de lixo que a gente tem, de 100 litros, né? Acondicionar o EPI, colocar uma fita, lacrar e colocar em uma gaveta específica da viatura. E o bombeiro vai na viatura só com a roupa, né, camisa vermelha, roupa que está por baixo e o short de educação física. E com o ar-condicionado desligado. Certo? A ideia é minimizar. Por quê? Porque a própria descontaminação feita no ambiente já remove 85% em média da contaminação. Essa descontaminação preliminar, feita corretamente. Né? E você botar esse EPI fora da cabine vai evitar que os vapores dos contaminantes voláteis impregnem lá. Certo? Então você separa a contaminação no EPI, né? E o bombeiro vem na cabine desequipado. Esse é o ideal. E o ideal ainda, né? Adiantando um pouquinho que a gente vai falar na frente, é que o bombeiro tem um tempo, né, para chegar no quartel, concluir a descontaminação, para depois ser acionado para nova ocorrência. Ok? Tranquilo aí, comandante? Felipe, alguém levantou a mão aí para fazer uma pergunta. Acho que foi o Major Costa. Pronto, por favor, pode fazer, fica à vontade, porque, como eu estou na tela de apresentação, eu não consigo ver o íconezinho de levantar a mão, não aparece para mim, não. Pois, comandante, à vontade para sua pergunta aí, Major Costa. Boa tarde, chefe, bem-vindo. Boa tarde aí aos idealizadores aí da apresentação, muito boa, por sinal. Eu só queria contribuir, né, pelo que o Felipe trouxe aí, né? Eu sou comandante aqui do 1º GBM, é a unidade especializada em combate a incêndio urbano, aqui no Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. E, Felipe, aqui a gente já faz isso, né? Faz parte da NGA nossa aqui, tá? Quando do retorno da ocorrência, o bombeiro, ele embarca na cabine com TFM, né? Que ele já fica com TFM por baixo aqui, né? A gente teve acesso aí também ao trabalho de vocês, uma apresentação da capitã Juliane aí, né? A nossa CO08, né? Formou aqui conosco. E a gente trabalha forte com relação a essa questão aí de evitar o máximo possível que o bombeiro venha inalar esses contaminantes, tá? Então, tanto a questão do embarque na viatura, né, pós-desmobilização, né, ao retornar para a unidade, eles fazem isso, eles retiram o EPI, colocam num compartimento, né, no implemento do veículo, e eles embarcam apenas com a roupa de baixo, né, a camiseta, o short, certo? Retorna para a unidade onde eles vão proceder com descontaminação, tá? E também a gente já treina aqui o pessoal para, se for necessário uma ocorrência, haver permuta de canga para atuação, né, desde
desde que necessário for, devido à autonomia do EPRA. A desequipagem já é de uma forma em que, por último, se retire a máscara com a válvula conectada. Então, o bombeiro retira uma luva, depois ele desconecta jugular, com a outra, né, com a mão calçada, ele retira capacete, ele vai desequipando, redesequipando, e a última coisa que ele faz é deslizar a balaclava pela mangueira da válvula, certo? E aí sim ele retira a máscara com a válvula lá conectada, certo? Fecha o cilindro, deixa todo o equipamento na área de desequipagem e ele se desloca para a área de recuperação, certo? Não tendo qualquer contato com o contaminante, tá? E quando da desmobilização, né, faz a tal, que a gente chama aqui de descontaminação, né, parcial, que é no local da ocorrência, onde dá um banho, né, um banho com um jato, para retirar aquele contaminante, tal, dobra, bota lá na gaveta. No quartel ele finaliza essa descontaminação, tá, para pós-serviço, certo? Então, e tudo isso que a gente faz aqui, tudo de pesquisa, né, de trabalho de vocês aí, trabalho de Juliane, o seu trabalho também, né, a gente já tem conhecimento do seu trabalho no céu. Eu lembro que você divulgou uma pesquisa, acho que, né, eu lembro que você pediu para que contribuísse. E a gente aqui na Bahia, né, nós temos aí o Ceará como parceiro aqui forte, tá? E é um carinho muito grande aqui da gente para com os senhores aí. Vimos que é um excelente trabalho. E passamos isso primeiro aqui para a unidade, a gente já faz isso aqui, e já deu a ideia aqui para o comandante, né, de operações da capital, para que ele crie uma diretriz, certo? Trazendo isso daí para as outras unidades também. Tá? Nos nossos cursos aqui a gente já ensina isso. Tanto no CTCIL, quanto no COI, no CIOI, a gente já está trabalhando com equipagem e desequipagem, tá? De acordo com a situação, né? No caso, a equipagem, né, durante a ocorrência, tá? E essa questão da desequipagem. Desequipagem no local da ocorrência para aquela situação de revezamento, né? E a desequipagem pós-ocorrência, já de desmobilização, tá? Retorno à unidade. Certo? Então, o trabalho de vocês aí, o seu trabalho aí está repercutindo legal aqui na Bahia. Beleza? Funciona, muito obrigado aí. Excelente, comandante. Obrigado pela participação. E é bom saber que os senhores já estão alguns passos à frente da gente aqui. Por que eu digo é bom saber? Porque a gente tem que tentar, né, acompanhar quem está indo bem, né? A gente tentar acompanhar quem é referência, né? E a gente espera, né, também criar esses protocolos e chegar nesse padrão que o senhor está adotando no primeiro GBM, né? A gente precisa treinar, durante muito tempo nos cursos de incêndio, a gente treinava a equipagem, o cara tinha que equipar em menos de 1 minuto e meio, e aí vai, ou dependendo do padrão do curso, mas enfim. E esqueci de treinar, ou não atentava para treinar a desequipagem, que é tão importante ou mais, dependendo da situação do risco do bombeiro, né? A gente tem que treinar, tem que colocar no nosso protocolo a desequipagem, realmente. Né? Saber desequipar, saber por que tem que desequipar daquele jeito, evitar na hora de desequipar, né, o contato da pele exposta com a parte externa do EPI, porque vai contaminar, vai ter a contaminação cruzada. Então, excelente, parabéns aí pro primeiro GBM aí, sob o comando do senhor, que está à frente lá na Bahia, na vanguarda lá do combate urbano. Já pela contribuição, chefe. Certo? Então, falando nisso que o Major Costa falou, já promovendo o senhor, mas está bem pertinho, chefe. Falando nisso que o Major Costa falou, descontaminação preliminar, descontaminação ainda no cenário da ocorrência, né? Essa pesquisa de 2017 tentou comparar alguns métodos aplicados pelos bombeiros nos Estados Unidos. O primeiro deles foi esse que usava ar comprimido, certo? Era basicamente um compressor com uma pistola de ar comprimido que ia soprando o bombeiro. Então, o bombeiro equipado ia lá e soprava o outro todo por completo.
para tentar reduzir a contaminação, ainda sem nenhum estudo para saber da eficiência. Esse estudo, 2017, mostrou que a redução de contaminação era de 0,5%, ou seja, insignificante. Certo? Outro protocolo que ficou utilizado nos anos 2000 nos Estados Unidos, né, que foi utilizado com certa frequência, era esse de escovação seca. Pegava-se uma escova de cerdas, não muito rígido para não danificar o EPI, e esfregava a roupa do bombeiro todinho, o EPI, o EPRA, o capacete, tudo, para retirar a contaminação, certo? E constatou-se nessa pesquisa que a redução média foi de 23%. O que mostrou mais eficácia foi a escovação única com detergente. Como é que funciona isso? O bombeiro sai da ocorrência e vai ter lá uma área de descontaminação, como o Major Costa falou, pré-definida. O comandante do incidente vai definir onde fica a área de descontaminação. Ou alguém que ele delegue, sei lá, o oficial de segurança, por exemplo. Isso usando a nomenclatura do SCI, né? Então ele vai designar essa pessoa, ou ele mesmo vai designar, vai definir essa área, estabelecer essa área de descontaminação. E nessa área o bombeiro vai usar... Pode ser uma mangueira, né? Do mangotinho, ou uma mangueira própria, uma viatura própria para isso, ou pode ser do próprio ABT. Certo? Vai usar um jato mole, o pessoal que já fez o curso de incêndio urbano nivelado vai saber o que eu estou falando, mas é um jato onde a gente faz a quebra de pressão no esguicho e a água cai como se fosse uma mangueira. Para quem não fez o curso e não conhece o que é o jato mole, é isso, basicamente. Certo? E vai molhar o bombeiro de cima a baixo, nesse sentido, de cima a baixo, e depois vai escovar com detergente neutro, certo? Detergente de cozinha mesmo. Inclusive, na pesquisa lá, eles colocam a marca do detergente, né? Que é de fabricação da SC Johnson. Não lembro o nome da marca lá, porque é a marca que vem lá nos Estados Unidos. Mas o laboratório que produz é a SC Johnson. Ou seja, um detergente comum, neutro. E aí vai escovar o bombeiro completamente equipado ainda. O bombeiro não desconectou nem a válvula do EPRA. Do jeito que ele sai da ocorrência, com luvas, capacete, balaclava, válvula de demanda conectada, certo? Vai ter essa escovação com sabão. Então, para isso, recurso necessário mínimo. Um balde com escova e detergente. Vai fazer ali a mistura, né, tem a proporção, e vai fazer a escovação. Correto? Depois disso, vai um outro jato mole para retirar a contaminação. Esse procedimento mostrou eficácia de 85%, né, de redução da contaminação, por HPA. Só aqueles que ficam impregnados. Porque os outros, os voláteis, eles vão se perder no ambiente ou já se perderam. Mas o próprio processo não vai alterar essa evaporação. Certo? Então, essa redução foi média de 85%. Tem um procedimento que começou a ser feito por alguns corpos de bombeiros, e aqui no Brasil o pessoal replicou muito. Inclusive, a gente fez isso, né, Major Costa, lá no curso de ventilação tática, né? Aquela descontaminação grossa, com o jato neblina estreito, com o próprio, né, com a água sob pressão. Exatamente. Né? Esse procedimento não foi analisado nesse estudo que eu fiz, que eu peguei, né, que eu colhi. A gente não tem como saber se ele é mais eficaz que esse de 23%, ou mais ainda que esse que chegou a 85%. Mas aí vai uma consideração minha. Eu acredito que, como o outro, né, vai usar da capacidade do sabão para lavar e para retirar a impregnação, eu creio que esse seja maior. Que o do detergente, né, seja mais eficiente. E de qualquer forma, esse que o detergente também vai molhar o bombeiro, né? Também vai usar esse mesmo expediente, vamos dizer assim. Só não vai ter a pressão. Mas esse não foi analisado, não tem como saber esse procedimento que começou a ser feito em alguns corpos de bombeiros aqui no Brasil. Espírito Santo fez esse procedimento, ou faz ainda, não sei. Alguns outros, né? Não sei se na Bahia o senhor está fazendo esse, ou está fazendo já com detergente. Mas, enfim, esse não foi analisado. Aqui na Bahia, a gente utiliza detergente, certo? Detergente, né? A gente monta no cenário, enquanto uma equipe faz primeiro faz a descontaminação com o jato, né? Aquela só para molhar a roupa, aí ele passa para um outro militar de suporte lá, né? Vamos dizer assim, que faz toda a descontaminação com detergente, né, utilizando uma escova de cerda, todo o padrão, né, começa de cima para baixo, cabeça, membros
superiores, tronco, tá? E em seguida para a mangueira lá para poder fazer o enxágue, certo? Faz o enxágue. Então isso tudo a gente monta lá na preparação, né? No treinamento lá, vamos dizer assim, né? Faz parte da preparatória da atividade no container. Tá? Essa descontaminação também faz parte. Inclusive colocamos aqui já na minuta da nossa norma de ensino exclusiva aí para a atividade do simulador. Excelente, excelente, comandante. Então, a gente está tentando trilhar os passos que o senhor está trilhando aí na Bahia. A gente vai chegar, a gente vai acompanhar aí o padrão que a Bahia está estabelecendo. Né? Então, a ideia, tendo em vista, né, voltando para a apresentação, essa descontaminação com uso detergente, a gente propõe um protocolo de descontaminação. E, como eu falei, vai ser difícil a gente apresentar esse POP aqui. Mas, de qualquer forma, essa descontaminação feita no local é apenas a fase preliminar da descontaminação, embora reduza muito, né, como a gente viu aí, 85%. Mas existem outras medidas, né, que vão complementar essa descontaminação. E isso passa diretamente pela mudança da nossa estrutura dos quartéis, certo? A gente precisa mudar, por exemplo, o conceito sobre o qual se assentam nossos quartéis. Por que eu digo isso? Hoje, nossos quartéis são um padrão em U. Como é que é esse padrão? A viatura fica no centro do quartel e os alojamentos, a área administrativa, enfim, a área de convivência ficam ao redor da viatura. A ideia é o quê? Facilitar o ingresso rápido do bombeiro na viatura. Onde ele estiver no quartel, ele vai conseguir chegar rapidamente na viatura, né? Focando na saída rápida da equipe. Nossos quartéis hoje são feitos sobre esse conceito, certo? O conceito mais atual que está se trabalhando nos Estados Unidos, né? E sempre falo lá porque é referência no mundo para esse tipo de ação, de mitigação de risco de câncer, é uma divisão da área do quartel em zonas, conforme a gente vê nas zonas das ocorrências, né? Que lá no Produtos Perigosos tinha aquela quente, morna e fria, que acabou espalhando para as outras ocorrências, né, de um modo geral. E o quartel também se divide assim, hoje lá nos Estados Unidos, que é zona quente, morna e fria, certo? Criando aí, né, na zona quente, o local onde vai ficar toda a descontaminação, a morna uma zona de transição e a fria é a área de convivência. Como é que funciona isso, certo? E lá também eles complementando aqui, eles usam um sistema de redução de emissão de gases, né, dos motores a diesel. Desde 98, né, as emissões dos motores a diesel são consideradas cancerígenas. Desde 1998 a OMS já considera. Então, lá nos Estados Unidos, eles vêm impactando, vêm mudando drasticamente a estrutura dos quartéis deles. Seja o conceito, seja os equipamentos existentes para promover a descontaminação. E um desses equipamentos é um sistema de captação de emissões de motores a diesel. Certo? Como é que funciona essa captação? Só para adiantar aqui rapidinho. A viatura, quando ela entra na unidade, ela recebe uma conexão que pode ser magnética, pode ser por pressão, de uma tubulação que desce lá da captação de gases, né? E vem até o escapamento da viatura. Então, quando a viatura entra no hangar, né, entra na garagem, certo? Ou quando ela tem que funcionar lá dentro, seja para treinamento, para teste, o que for, ela fica conectada a esse sistema de captação que capta os gases a diesel e vai embora e ela é jogada na atmosfera. Certo? Por que isso é importante? Primeiro porque, como eu falei, as emissões a diesel são cancerígenas desde 98, segundo a OMS, são consideradas, né? E segundo porque, para não impregnar a restante da estrutura do quartel. Hoje, os quartéis de combate a incêndio têm adotado uns armários para EPI do tipo gaiola. Esse tipo de gaiola, ele favorece a dispersão dos contaminantes voláteis. Por isso tem que ser gaiola. Excelente. Porém, hoje já não se coloca mais esses armários gaiola dentro da garagem de viaturas, por conta das emissões a diesel. Ou você tem um sistema de captação, ou você coloca os armários de EPI em salas próprias para eles, que também tem captação dos vapores. Vou mostrar a imagem já mais à frente. E aí a planta de uma unidade de bombeiros. Em vermelho a gente pode ver toda a área que é destinada, por exemplo, a viaturas, né? Essa área grande dos dois lados aí, em vermelho, esses quadrados vermelhos, são a garagem de viaturas, certo? No meio fica a estrutura, como, por exemplo,
almoxarifado, que condiciona o material que foi para a ocorrência e volta, vai ser descontaminado. Lavanderia para EPI, certo? O EPI, quando o bombeiro volta da ocorrência, ele vai ser lavado, né, no quartel ainda, lá no estado de Estância, essa é a realidade. A gente espera que a gente consiga fazer aqui no nosso bombeiro, no país e no nosso Ceará, especialmente, chegar nesse padrão, certo? E bem no meio da estrutura, se vocês puderem ver, tem uma salinha que parece um T. Não sei se vocês conseguem ver aí. Essa sala é a sala para acondicionar EPI. Ela tem saída para os dois lados, por quê? Porque o bombeiro entra nela, vai se equipar e vai sair para um lado ou para o outro, dependendo de onde tiver a viatura dele. Por isso tem saída para os dois lados obrigatoriamente. E ela tem captação, né, de vapores, né, tem um sistema de exaustão para expelir esses vapores voláteis que forem sendo liberados pela EPI, caso ainda exista. Certo? Então, esse é o quartel padrão dos bombeiros hoje em dia. Não o padrão, mas é o que eles estão trabalhando para adotar. A nova geração de quartéis vai ser nesse padrão e alguns, os existentes, eles vão tentando adaptar para essa realidade. Né? Zona de treinamento também fica nessa área vermelha. Pode ser no andar superior ou inferior, enfim. Também fica nessa zona vermelha, qualquer área de treinamento. Certo? Em amarelo são zonas de transição. Essas zonas de transição são parecidas, vamos dizer assim, grosso modo, com as anticâmaras que a gente tem nos prédios, né? Aquela salinha que antecede as escadas enclausuradas, tem aquela área de transição, o conceito é bem parecido, certo? São áreas que dificultar o deslocamento físico do agente contaminante, né? Por isso que está em amarelo. São corredores, são pequenas estruturas, não tem nada nelas, né? Não tem lá um local para o bombeiro ficar, não vai ter uma cadeira para o cara ficar sentado, não vai ter tomada para o cara carregar o celular ali e ficar usando, enfim. É uma área que não é atrativa para o bombeiro permanecer nela, certo? E em verde é toda a estrutura do quartel de convivência, seja a parte administrativa, comando do quartel, enfim, refeitório, alojamentos, dormitórios, e aí vai, certo? Sala de reuniões, tudo isso aí fica na área verde, certo? Atendimento ao público, que seja, também fica nessa área verde, se tiver, né, sessão de prevenção, como a nossa CEP aqui, né, antiga CAT, vai ficar nessa parte, porque recebe público externo, ok? Então, em verde, os quartéis, essa zona de convivência, onde o bombeiro permanece a maior parte do tempo. O bombeiro só vai para a área vermelha, ou quando ele for para a ocorrência, que ele vai se equipar e vai adentrar a viatura, certo? Ou quando ele volta da ocorrência para fazer a descontaminação dele e do EPI dele. Nessa zona vermelha também tem um banheiro para ele tomar um banho, para descontaminar. Ele não vai chegar da ocorrência e tomar banho do banheiro lá do alojamento, onde ele passa o dia todo com anexo ali, né, ao dormitório, enfim, ao local onde ele passa o dia com os companheiros dele. Certo? Voltou da ocorrência, vai descontaminar num banheiro também nessa zona vermelha, nessa zona quente. Ok? Aí tem um banheiro de descontaminação, na própria estrutura do quartel, certo? Ainda naquela zona em vermelho. Lavanderia, né? A gente aqui não tem um órgão como a NFPA, lá nos Estados Unidos, né? É a Associação Nacional de Proteção contra o Fogo. Tradução aqui, para quem não entende um pouco inglês, mas enfim, é um órgão certificador do Corpo de Bombeiros lá. Então, hoje a NFPA já certifica, né, equipamentos de lavagem de EPI. Lá eles têm equipamento para lavar EPI, equipamento para lavar mangueira, tudo certificado conforme a NFPA. Certo? E aí vai. Então, eles estão bem à frente nessa questão de proteção contra o câncer. Mas o que a gente fizer já é lucro. Se a gente conseguir, por exemplo, implementar um protocolo de descontaminação preliminar, mesmo que a gente não tenha ainda a estrutura que eles têm lá, mas como eu falei, reduz 85% a contaminação. Já é muita coisa, certo? Já é bastante relevante essa descontaminação, esse quantitativo. Né? E eles têm lá também salas para EPI, como eu falei, certo? Você vê que o EPI é tipo gaiola, para permitir a vaporização dos contaminantes voláteis que ainda não tenham vaporizado. E lá em cima, se você observar aí, debaixo da letra O, né, no visual de vocês, vai ter o sistema de exaustão, captação. Tem vários espalhados pela sala, ele vai captar, né, vai promover a constante exaustão do ambiente, e não fica mais o armário de EPI gaiola lá na garagem de viaturas, sujeito à contaminação do motor a diesel, certo? E, para a gente terminar aqui, todo esse conceito de mitigação de riscos, de prevenção de risco de câncer, hoje ele impacta não apenas
os nossos protocolos, nossas táticas de combate a incêndio, não apenas a estrutura dos nossos quartéis, mas ele hoje impacta também a própria indústria de materiais para bombeiros, certo? Hoje, a gente tem uma nova geração de EPIs que eles são focados em reduzir essa contaminação. Aí na falta é uma balaclava. Por que balaclava eu coloquei na imagem? Porque nos estudos de contaminação, naqueles que eu mostrei lá de 2017 e outros de 2014, eles perceberam que o ponto mais fraco de contaminação do bombeiro era a balaclava. Por mais que o nosso EPI de incêndio ele tenha 3 ou 4 camadas, dependendo do fabricante, né? Ele consegue evitar bem que a contaminação passe por suas camadas e chegue até a pele do bombeiro. A balaclava não. A balaclava geralmente ela é 1 ou 2 camadas, né? Nossas balaclavas. E elas não têm essa capacidade de bloquear a contaminação. Não tinham, pelo menos, né? Aqui no Brasil, não sei se algum corpo de bombeiros já comprou balaclava com esse padrão. Não sei dizer. As nossas do Ceará que foram compradas ainda são no padrão da geração anterior, onde o foco era a proteção térmica. E são eficientes e excelentes para esse quesito. Mas ainda não tinha essa capacidade de bloquear partículas como a gente vê aí embaixo. Se você vê aí, essa balaclava aí, ele tem um contraste entre a cor interna e a cor externa, né? Uma das características, para justamente você visualizar que sujou sua balaclava na parte interna, certo? E ela tem a capacidade de bloquear 99,99% das partículas que chegam até ela, certo? Das partículas encontradas em incêndio. Então, é a nova geração de equipamentos que a gente tem hoje, que está sendo pautada toda nessa prevenção ao incêndio, ou prevenção ao câncer, desculpa. Os próprios EPIs, né? Se a gente for ver os EPIs da MSA, as novas gerações, né? De acordo com a versão 2020 da norma NFPA, 1971, e eu acho que 19... eu esqueci agora o número da norma que trata de SCBA, né? Que é os nossos EPRAs. Mas ele já tem que ter equipamentos mais laváveis, mais fácil de lavar e de secar, para permitir a descontaminação, certo? Porque também é lavado não apenas a roupa do bombeiro, mas o EPI também, os tirantes do EPRA tem que ser lavados. Então, hoje já se pensa em equipamentos que sejam mais fáceis de ser lavados e mais fáceis de se livrar da contaminação, de ser removida essa contaminação deles. Ok? Aí, no meu trabalho de CO, eu fiz algumas propostas, né? São propostas iniciais, incipientes, porque a ideia é a gente tentar trazer alguma mudança. Então, uma delas foi focada na parte educacional. Como? Tradicionalmente, as nossas fases do combate a incêndio, né? A gente tem lá, nos manuais que a gente tem de Brasília, Espírito Santo, e outros que são bem difundidos no Brasil, a gente vê que a doutrina deles, né? Aquela fase do socorro, como é chamado, né, muitas vezes, é aquela parte de aviso, deslocamento, chegada, estabelecimento, salvamento, combate, aí vai, né, rescaldo, inspeção geral, tudo aquilo ali. E a última é a desmobilização. Não existe naqueles protocolos, naquelas fases, uma fase de descontaminação. A ideia é inserir nas fases de combate a incêndio uma última fase, a descontaminação, que começa ainda na ocorrência, né, no local da ocorrência, e termina no quartel com a lavagem do EPI e aí vai, depende da estrutura disponível, lógico. Mas que tem que ser pensada mais à frente. Mas a fase preliminar da descontaminação é facilmente aplicável com poucos recursos. O Major Costa deu aí o exemplo de que na Bahia estão fazendo isso e muito bem, né? Então não tem sentido a gente aqui no Ceará ficar atrás ou deixar de fazer isso. Então uma das propostas é essa, a gente seria essa fase de descontaminação naquela doutrina de fase do socorro. Por quê? O bombeiro, desde a formação, né, para o militar que está lá ingressando na corporação, entender que a ocorrência só acaba depois que ele descontaminar o equipamento dele. Só aí ele vai estar apto para uma nova ocorrência, não quando ele desmobiliza lá no local ainda, certo? Outra mudança é a gente inserir nossos cursos, né, na Bahia já estão mais à frente assim, já estão treinando, mas a gente aqui ainda treina muita equipagem e não há um foco na desequipagem, do bombeiro desequipar o EPI, do modo certo, evitando o contato dele com a parte externa do EPI, para evitar a contaminação cruzada, e aí vai. Tentar reforçar esses conceitos no nosso dia a dia, né? E outra proposta, né, do ponto de vista tático, é a adoção do POP, Procedimento Operacional Padrão, né? Eu fiz uma proposta de POP no meu trabalho do CAO, né, tá lá em anexo, né, um apêndice do trabalho, mas que aqui eu não coloquei disponível porque, primeiro, não é um POP do bombeiro do Ceará, né? Eu fiz uma proposta que eu fiz de acordo com o que eu li
da norma 1851 da NFPA, principalmente, da NFPA, e coloquei, né, no trabalho, e depois a ideia é levar o conhecimento do comando geral para em si, aí sim, se for aprovado, ou para alguns ajustes, for aprovado do jeito que está, a gente tem um POP de descontaminação, mas a ideia é que a gente tenha já em 2021 um POP, né, um procedimento operacional padrão de descontaminação preliminar, que ele feito ainda no cenário da ocorrência, certo? Então, como eu falei, a ideia nossa é tentar difundir esse conhecimento desses riscos junto à nossa bombeirada. O pessoal tem que conhecer, tem que saber o que está envolvendo a atividade deles, tem que saber os riscos que eles estão correndo, certo? E a gente levanta aqui a ideia, né, para o futuro do Corpo Bombeiro do Ceará, a gente tentar estabelecer, né, levantamento de dados, coleta de dados. A gente hoje não tem dados para, se de repente a gente começar a perceber ou não o número de casos de câncer de bombeiros, mas a gente saber que a gente está tentando caminhar no rumo certo. E sem dados a gente não consegue, certo? Seria bom a gente ter esses dados do que já passou, né? Cometimento de câncer dos bombeiros nos anos anteriores e começar a referenciar esses dados para os anos seguintes. Até para saber da eficiência das propostas, né? Que a gente está fazendo, ok? E, por último, né, a gente foi uma proposta que eu fiz no meu CEL também, de desenvolver o estudo de impacto financeiro acerca da alteração, né, mudança da estrutura do bombeiro para torná-las mais resilientes, mais aptas a prevenir o risco de câncer. Como? Com a aquisição de máquinas de lavar, certo? Sistema de exaustão, se for o caso, armários tipo gaiola, que a gente não tem ainda, não, um padrão nosso no Ceará, enfim. Ele está fazendo um estudo de impacto financeiro para a gente tentar promover essa alteração necessária. Ok? E aí um pouco do material foram os principais referências nessa pesquisa que eu fiz, mas tem uma série de outros artigos e pesquisas, ok? Muito obrigado aí, pessoal, e eu queria agora abrir espaço para as considerações de vocês. Fica à vontade para perguntar, pessoal. Quem quiser colaborar aí. Capitão. Pronto, pode dizer. Cabo Andrei, Major Costa, Coiano no 30. Capitão, algo que a gente vinha trabalhando, né? A questão do benzeno. A gente encontra inúmeros trabalhos do pessoal da área da segurança, da segurança do trabalho, da saúde, né? E eles lamentam a falta de dados, justamente de um dos profissionais mais expostos ao benzeno, que é o bombeiro. São inúmeros. Eles lamentam que encontram de todo, por exemplo, dos TMP dos postos de combustíveis, né? Que traz uma série de regulamentações para o pessoal que trabalha em postos. E o bombeiro, que está no meio disso, né? Exposto ao benzeno, não há nenhum dado. Então, dentro dessas recomendações que o senhor falou, né? Para melhorar, para tentar melhorar, o que o pessoal já faz há muito tempo em empresas com trabalhadores que trabalham expostos a isso, são exames regulares, né? Não há, por exemplo, como a gente definir se realmente está havendo a contaminação se a gente não tem exame. Para, por exemplo, um simples hemograma, que é muito simples realmente hoje em dia, né? O acesso é muito fácil. Esses trabalhadores, nós deveríamos fazer a cada 6 meses. E dentro disso, fazer um acompanhamento. Se há uma queda abrupta e constante ao longo do tempo de leucócitos, plaquetas, né? É algo simples. Um acompanhamento simples e que, se for detectado, é um processo que causa lesão na medula, né? Pode causar leucemia no médio e longo prazo. Então, não adianta a gente só tomar uma atitude quando o bombeiro já estiver doente, né? Quando o cara está na reserva. Então, se a gente fizer esse acompanhamento com o pessoal mais exposto ao fogo, à fumaça, é importantíssimo, até porque ajuda principalmente a se criar uma cultura de prevenção. O próprio combatente que está ali na ponta da linha, ele vai ter realmente a percepção de que há uma preocupação institucional para com ele, né? Porque, a cada 6 meses eu tenho que fazer meu exame e dar uma satisfação do que está acontecendo comigo. E se houver algo similar, se ele tiver com algum problema, ele tem que ser afastado, remanejado para uma outra função, e um outro bombeiro assume aquele trabalho, né? Executa aquela função que ele estava realizando. Então, uma proposta que fica é a gente, sei lá, através das companhias ou do batalhão, conseguir, né, fazer esses exames de forma regular, se não a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano. E criar uma tabela sempre de acompanhamento. Obrigado, capitão.
André, sobre o que você disse, entra naquela questão do levantamento de dados, né? A gente precisa levantar dados, a gente precisa conhecer que pé a gente está, em que pé nossa corporação está. Eu acho, assim, eu vou além um pouco do que tu falou. Eu acho que a gente não precisa necessariamente só fazer exames, acho que a gente precisa criar um setor voltado para a medicina do trabalho, saúde ocupacional. Porque aí sim esse setor traçaria os programas, né, voltados para a saúde. Como eu falei, como a gente não é sujeito às normas do Ministério do Trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho, a gente acaba passando, às vezes, em branco disso tudo, né? A gente acaba ficando, a gente fica encastelado na nossa posição de militar, e algumas ações que são benéficas, que são obrigatórias para as empresas de um modo geral, a gente acaba não aplicando para a gente. A gente tem que parar de ser passivo, a meu ver, e ser ativo, no sentido de a gente promover a nossa própria saúde. Como criar, de repente, um setor voltado para a saúde ocupacional e um programa nesse sentido. Nos Estados Unidos, eles têm lá a NFPA 1500, 1500, né? Que, como a gente não tem um órgão regulador aqui, que nem a NFPA lá, né? Lá eles têm a norma NFPA 1500, que é voltado justamente para os programas de saúde e segurança do bombeiro. Tem um nome assim, bem grande, que eu não lembro agora por completo, mas é questão de saúde. Existe uma preocupação, existe um programa estabelecido por um órgão superior para essa questão da saúde, do acompanhamento do bombeiro. Para a gente aqui no Brasil falta muito isso. Como a gente não tem um órgão que cobra da gente, a gente acaba deixando passar. Tanto que, a meu ver, não tem hoje dados, por exemplo, como eu falei para ti, para medir o acometimento de câncer de bombeiros. Eu não sei se, de repente, de 2010 para cá, a incidência de câncer de bombeiros aumentou ou diminuiu no Brasil. Eu não sei. Tentei achar, não sei. Se alguém tiver, por favor, possa até me mandar, eu agradeço muito. Mas a gente não tem. Entende? Então, assim, a gente precisa construir dados. A partir daí, a gente começa a trabalhar. Não tem como a gente trabalhar sem dados. Certo? Aí passa pelo que você falou do exame de sangue. É um dado para ser levantado, um acompanhamento que é feito, um programa que tem que ser estabelecido. Mas eu concordo totalmente com você. Mais alguém aí quer colaborar? Vontade. Capitão, Tenente Aguiar, queria fazer uma pergunta ao senhor. A questão do... O senhor chegou a algumas conclusões aí, né, no trabalho do senhor, mas dentro do que o senhor observa aí da nossa cultura organizacional hoje, o que a gente deveria, assim, que o senhor chegou a observar aqui, não teria esses custos elevados como nos Estados Unidos, que é a lavanderia, mudar todo o quartel e tudo, e que a gente poderia fazer, implementar com urgência no nosso dia a dia operacional, para que a gente possa evitar tanta contaminação. Por exemplo, eu cito, ainda existe uma grande e enorme barreira aí no uso do uniforme, que é um uniforme, né, previsto no RU, de serviços gerais, / educação física, dentro do quartel ou no retorno da ocorrência, para a gente poder não estar com esse EPI dentro da nossa viatura. E aí, quais seriam essas medidas que o senhor acha que a gente poderia fazer, que são simples e fáceis e que mudariam muito a questão da longevidade do bombeiro? Felipe, me permite. Excelente colocação, Miguel. Felipe. Simples. Felipe. Oi. Coronel Gledson, cara, me permite só um reforço aí no entendimento do Aguiar. Não é uma exclusividade, eu acredito, do Corpo de Bombeiros do Ceará. Eu entendi a pergunta do Aguiar, se eu estiver equivocado, Aguiar, você pode refazer. Mas hoje nós estamos com essa dúvida, não é uma dúvida, mas essa discussão no que diz respeito ao uso do TFM de serviço e o uso do equipamento, né, da capa do EPI. Eu costumo falar aqui que muitas vezes a gente precisa ser mais bombeiro do que militar. E outra coisa, o TFM é um uniforme militar, tá certo? É complicado, e nós já tivemos colegas nossos, né, que foram para a ocorrência e se equipou com a capa de aproximação, com um uniforme de instrução. O cara desidratou mais do que todo mundo, ele não aguentou 15 minutos lá na ocorrência. E é porque nem se aproximou da zona quente. Então, sabe, a gente precisa avançar.
eu penso que são oportunidades como essas que estão acontecendo, né? E a gente agradece aqui ao comando por estar também nos favorecendo nesse sentido. E eu acho sim, viu, Aguiar, que num curto espaço de tempo, rapaz, nada do que a informação, nada do que o conhecimento. Eu tinha um entendimento antes de fazer o CMCIO e o CIOI, e eu penso que a estratégia funcionou, e hoje a gente tem um entendimento totalmente diferenciado nesse sentido. Então, eu compreendo muito bem quando vem esse tipo de demanda da tropa, quando vem esse tipo de demanda de uma necessidade mesmo para a saúde do bombeiro, não é? Então, eu não sei se foi o teu questionamento, Aguiar, mas hoje a gente está vencendo, né? Aqui no 1º Batalhão são 5 unidades que, mesmo alguns comandantes de companhia não entendendo muito bem a mensagem, mas já está acontecendo. Dos nossos bombeiros da área de combate a incêndio, eles permanecem de TFM, e aí sim, quando brada a ocorrência, se equipam, vão para a ocorrência, e dependendo da situação, eles desequipam também já na desmobilização e retornam de TFM para a unidade, né? Isso está acontecendo, por exemplo, lá no quartel do Mucuripe, na 2ª CIA. E aí você já tirou serviço lá, o Tenente Guilherme está aí, sabe que isso acontece, e assim, é um passo a passo, né? Um processo. A gente está quebrando paradigmas desde 2017, 2018, mas é um processo, e o comando ele está muito atento nesse sentido. Essa é a minha maneira de entender essa nova realidade. Até o nível da discussão, né, Coronel? Há uns anos atrás eu não estaria discutindo saúde, bem-estar e segurança do trabalho do bombeiro, né? A gente estava discutindo outras coisas. Perfeito. Sim, sobre o que o Aguiar e as considerações do Coronel, a gente percebe o interesse do comando, né, em melhorar a condição de trabalho, enfim, quando ele faz a proposta de uma apresentação como essa, por exemplo. Porque, em tese, não existe uma obrigação do comandante de apresentar esse tema para a tropa. Então, isso por si só já mostra o interesse de que a coisa caminhe para uma melhor proteção, uma melhor segurança para os bombeiros, né? Com relação ao que a Aguiar falou do uso do fardamento abaixo do EPI, né? Tem um estudo do CBMDF que ele mede, né, ele considera a questão do estresse térmico, que foi o que pautou a apresentação da Juliane no seminário estadual nosso, ao qual o Major Costa fez referência. Ele mede o estresse térmico do bombeiro com diferentes fardamentos, né? E, infelizmente, quando o cara está com aquela roupa, né, nossa roupa de instrução, né, o quarto uniforme, por baixo do EPI, ele pode elevar a temperatura dele interna, né, por dentro da capa, em até 1,5 grau, se não me engano, o número. 1 grau, 1,5 grau, algo assim. A questão é que, para o seu corpo compensar esse 1 grau, 1,5 grau a mais, é muito desgastante. Ele vai ter que usar todas as ferramentas de regulação térmica que ele tem para poder diminuir essa temperatura. Aí você vai fazer o bombeiro chegar à fadiga muito mais rápido. Exemplo foi o que o senhor falou, Coronel. O bombeiro estava com a roupa de o EPI de incêndio por cima do quarto uniforme. O bombeiro, com pouco tempo de combate, já não conseguiu mais prosseguir porque estava com essa roupa. Então, assim, a gente tem que ser técnico. Se tem estudos, tem pesquisas que dizem que usar o EPI, né, por cima da roupa do quarto uniforme vai ter um desgaste para a tropa, né, vai submeter o cara a um estresse térmico muito maior, não tem sentido a gente usar isso. E temos outros uniformes que a gente pode colocar, né, como o próprio TFM, né, o de Educação Física, ou o de Serviços Gerais, que é o 7º, se não me engano, né, Aguiar? É o de Serviços Gerais, que é o camisa meia manga vermelha com Educação Física. Certo? São possibilidades. Cabe o comando de unidade, né, enviar dele, de repente, regulamentar isso. Ele pode falar, não, o bombeiro vai ficar de quarto uniforme e caso saia para ocorrência, ele vai ficar com o 7º por baixo, ele troca, aí vai para o 7º e coloca. Só que vai atrasar a saída da viatura. Ele tem que medir o que é importante aí, né? Eu acho importante que o bombeiro já esteja pronto para a ocorrência. Tanto que essa referência que o coronel fez aí ao quartel do Mucuripe, isso aconteceu quando eu estava lá no subcomando da companhia. Eu era o subcomandante e o Guilherme estava lá comigo, né? Trabalhava lá também na 2ª CIA, no 1º BBM, e a gente lá implementou essa política.
né, do pessoal já ficar com o 7º uniforme do serviço. Capitão, mas só... passo, né? Só interrompendo o senhor, que acabou a gente focando nesse negócio do TFM, mas eu queria que o senhor te falasse também a questão do que é que o senhor pode ainda sugerir. Assim, pronto. Deixa aí agora a segunda parte. Então, assim, essa questão do uniforme é uma questão mais voltada para o estresse térmico. Com relação ao risco de câncer, adotar um protocolo de descontaminação preliminar se faz urgente e o custo para isso é mínimo. Mínimo. No pop que eu coloquei lá, você precisa de balde, sabão neutro, escova, saco de lixo, né, aqueles de 100 litros para condicionar o EPI depois que sai da ocorrência, você colocar ele fechado dentro da gaveta da viatura, porque senão ele vai acabar contaminando os equipamentos da viatura, né, pode contaminar os contaminantes voláteis. Enfim, são medidas simples, baratas, e que vão, como a gente mostrou nos dados da pesquisa, capazes de reduzir até 85% a contaminação. São equipamentos, são materiais que a gente vai ter que colocar na nossa aquisição de material de consumo. Né? Lenço umedecido, porque como foi mostrado aí, nossas balaclavas não são do tipo que consegue bloquear partículas. Enquanto a gente não faz uso dessas, a ideia é que o bombeiro, assim que fizer a descontaminação e retirar o equipamento do jeito correto, ele use lenço umedecido para limpar as mãos, né? Orelha, pescoço, nuca, essa parte que está mais exposta, que era onde estava sendo coberto só pela balaclava. Certo? Que é um material que facilmente dá para colocar na aquisição nossa de consumo e ter disponível nas unidades. O custo disso é muito pouco mesmo. Certo? E pode ser implementado assim que tiver vontade do comandante da unidade, por exemplo, porque alguns recursos são muito simples. Boa tarde. Sou o Capitão Pablo, aqui da Paraíba. Tinha uma dúvida a respeito de... Na verdade, é mais uma... Né, dentro dessa discussão tão rica. Em primeiro lugar, agradecer, né, aos senhores pela oportunidade aí de colocar em público uma discussão dessa, e é interessante, a gente discute a nível institucional, mas é interessante comunicar, sentir como estão as outras instituições. Então foi muito rica essa discussão, parabéns aí ao Capitão Felipe por essa explanação aí tão rica e tão embasada, né, cientificamente e na prática também. A gente fica muito feliz em participar de momentos como esse. Então agradeço demais a oportunidade. E em segundo lugar, toda essa questão que foi falada agora, dos uniformes e tal, a gente até já tem uma portaria aqui na unidade especializada de utilizar o uniforme do TFM, no caso é um uniforme adaptado, é a nossa camisa vermelha, a camisa do uniforme de instrução, com o calção TFM, já adaptado isso para o combate a incêndio. Então os militares já ficam dessa forma, em prontidão, para assim colocar o EPI para a ocorrência. Mas diante dessa descontaminação, essa pergunta era para ter sido feita antes, mas eu não quis atrapalhar a discussão. Eu fico meio inseguro, assim, queria ouvir um pouco a opinião dos senhores em relação a isso. Eu fico meio confuso em relação a essa questão da descontaminação do EPI, do momento em que o militar se equipa na unidade e vai para o EPI, ele já entra com o EPI na cabine de deslocamento normal, né? Então ele já vai equipado para a ocorrência na viatura. Então, esse EPI acaba entrando em contato com o local que eles ficam dentro da viatura. E, em segundo momento, a outra questão é que, ao fazer a descontaminação no local, utilizando água, molhando, a questão do jato mole, o detergente e tudo mais, esse EPI, ele acaba, ao ficar molhado, pode gerar ele vai demorar a secar, no caso, uma ocorrência próxima que tenha em relação no mesmo dia, né, para esse militar. Se nos locais que adotam isso aí, se ele tem que ter um EPI reserva para usar, porque digamos que ele tem uma ocorrência aí de maior vulto ainda, de maior porte após essa ocorrência, e com o EPI molhado pode gerar aquela falsação de segurança, que a gente já vê nos cursos, né, e tudo mais. Então, se existe alguma estratégia, ou o que é que se tem algo pensado em relação a isso, tem pensando no contexto bem prático dessa questão, tanto da descontaminação, quanto a questão do ingresso, o que é que se pensa em relação a isso. Muito obrigado. Excelente pergunta, Pablo. É o seguinte, quando o bombeiro ele equipa o uniforme, né, o EPI lá de combate a incêndio, e adentra a viatura para ir para a ocorrência, presume-se que o equipamento foi descontaminado da outra vez que ele usou, entendeu? A ideia é essa.
Então, a gente trabalha com a presunção de que o equipamento está limpo, está descontaminado, certo? Aí ele pode entrar na viatura. Na volta, o que contaminou, aí vai passar pelo procedimento de descontaminação, certo? E, primeiramente, né, essa descontaminação preliminar ainda na ocorrência, e depois vai ter de ser concluída na lavanderia do quartel, que é o ideal. Essa é a situação ideal, certo? Nos Estados Unidos, eles têm mais de um EPI por combatente, certo? Eu sei que aqui não é nossa realidade aqui no Brasil, ok? Porém, assim como também não é nossa realidade, as lavanderias no quartel. Então, assim, o próprio procedimento de contaminação preliminar, que é aquele que reduz 85%, né? Ele vai molhar apenas a parte externa do EPI, que é impermeável, certo? Já reduziu bastante a contaminação e ele é impermeável, ok? Então, dá para usar depois de, sei lá, no máximo 1 hora, para ocorrência de novo, porque você vai deixar naquele armário secando ao vento ali, naquele armário gaiola, né, o ideal, ele vai secar e vai dar pronto para uso de novo. Só tem que ter cuidado na hora de fazer o procedimento de contaminação, não molhar a parte interna do EPI, certo? Mas o bombeiro todo equipado, corretamente equipado, né, não vai molhar, ok? Então, pouco tempo depois, ele vai estar apto. O que a gente vai ter que mudar é uma cultura, pelo menos não sei como é que é aí na Paraíba, mas aqui no Ceará, acontece de um bombeiro, a guarnição, né, a equipe sai de uma ocorrência, e a central já entra com outra, né? A CIOPS nossa aqui. Ó, terminou aquela ocorrência, ok, concluída. Tem outra para vocês em tal lugar. Aí isso é uma coisa que a gente tem que mudar o protocolo. A gente tem que entender que uma guarnição só vai concluir a ocorrência quando descontaminar. Que é aquela questão da fase do socorro que eu falei, de inserir na fase do socorro a descontaminação. Ele só vai estar pronto para outra ocorrência quando tiver descontaminado. Da forma como é feito hoje nesse protocolo de Covid, né? As viaturas de resgate já vêm fazendo isso e talvez trazer isso agora para o combate a incêndio. A gente já acontece, o protocolo de Covid hoje já é assim, né? A gente já baixa a VTR e já vai fazer toda a descontaminação. A VTR só volta depois de 2 horas, no mínimo 4 horas, depende do protocolo. Então, talvez no incêndio trazer isso também. Eu digo isso mais para trazer um pouco para a prática, né? Como até foi falado aí pelo tenente, tentar colocar para as pessoas que o que foi falado é uma coisa real e aplicável, né? Eu trouxe mais essa discussão, eu entendo isso aí, também concordo plenamente, e que a gente precisa trazer para a prática dia a dia e que não fique, né, que a gente discuta algo realmente palpável, não. Mas obrigado. Aplicável, com certeza. Isso realmente é. Assim, como eu falei, são recursos mínimos necessários para se fazer acontecer esse tipo de contaminação preliminar. E protocolo nosso é questão, como eu falei, de um reacionamento da viatura, né? Só vai entrar de serviço depois que já é descontaminado e já é pronta. Então, é uma mudança de cultura que a gente tem que implementar, mas que não tem impacto financeiro nenhum, não tem desgaste para o pessoal nenhum, para o efetivo nenhum. É só uma questão de aplicar, de começar a fazer. Como você falou, a Covid impôs a todo mundo do resgate fazer isso. Aqui no Ceará também não é diferente. É trazer essa lógica para o combate a incêndio. A gente entender que existe um risco. A questão é que antigamente a gente não percebia o risco que a gente estava sujeito. No momento que a gente começa a perceber o risco, né, aumentar a nossa percepção de risco, a gente necessariamente tem que aumentar as medidas para evitar o risco. E passa por isso tudo que a gente falou agora. E você também complementou aí. Mas é isso, simples, sem muito gasto e palpável, completamente aplicável, né? Plenamente aplicável. Beleza? Obrigado aí, Paulo. Obrigado, fosse honra. Capitão, boa tarde. Opa! Capitão, queria parabenizar o senhor. Achei riquíssimo o trabalho do senhor de conclusão do CAO. E eu acho muito bacana quando a gente vê um trabalho que é feito e que tende a ser aplicado na prática, né? Não fica só no mundo das ideias. E agradecer também a participação do capitão Pablo aí do CBM do Pará. E eu queria dar aqui o meu depoimento na prática, né? Sobre isso que o capitão Pablo falou. A gente sabe que a mudança de cultura, ela é gradual. A gente tem trabalhado esse procedimento de descontaminação, ainda não está formatado, é uma coisa que está sendo debatida agora, mas pelo menos essa parte da gente lavar o EPI após sair a ocorrência, uma lavagem simples, grosseira mesmo, com água e sabão, eu já tenho aplicado isso nas ocorrências quando eu estou de serviço. E a gente percebe, capitão, na prática,
sem medir, sem equipamento nenhum que faça essa medição de teor de monóxido de carbono, de hidrocarbonetos poliaromáticos, policíclicos, nada disso, mas só a gente voltando da viatura, sem colocar mais o EPI dentro da cabine, sem colocar mais o EPRA contaminado dentro da cabine, a gente já sente a cabine mais limpa. A gente tem percebido isso ao longo do serviço, né? E realmente o EPI fica molhado. A gente sai da ocorrência, lava o EPI, ele fica molhado, mas deixa ali estendido. Uma horinha depois está seco, né? Acontece da gente pegar outra ocorrência nesse intervalo de uma hora. Acontece da gente ir com o EPI molhado. A gente sabe que não é o correto, né? O mais correto assim, né? Lá nos Estados Unidos eles têm EPI reserva, eles têm uma equipe que recolhe o EPI usado, o EPI contaminado, coloca dentro de um saco plástico, embala o saco plástico, leva para descontaminação e o bombeiro de serviço não tem nem mais contato com esse EPI. Mas não é nossa realidade, a gente está se adaptando e conseguindo fazer isso. E aí, Capitão Felipe, eu queria dizer que, informar aqui para todos que estão assistindo a gente e que também essa palestra do senhor está sendo gravada e vai ser exibida aí no YouTube para pessoas que não puderam assistir e vão ver depois, que com a ajuda de muitas mãos, inclusive a mão do senhor, Capitão Felipe, a gente vai publicar, né, o nosso primeiro POP do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O Tenente Coronel Gladys, ele vai levar ao comando o POP de combate a incêndio em edificações e que foi inserida, graças ao trabalho do senhor, o procedimento de descontaminação, né? Foi inserida mais uma fase dentro das fases do combate a incêndio, essa descontaminação. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a disseminar isso daí, né? Outra coisa que o senhor falou também, os armários Gaiola, o Tenente Coronel Haroldo, que está aqui assistindo a gente também. Meus cumprimentos, Coronel Haroldo. Saudações aí o senhor também. O Coronel Haroldo é um que está na briga, nessa busca por armários Gaiola para colocar nos quartéis, né? E assim, a gente vê que é muito legal, a gente vê que as coisas tendem a evoluir, né? Uma coisa que a gente não via, há pouco tempo atrás, a gente não via esse tipo de discussão na corporação. Então, parece que as coisas, às vezes, pode parecer que não estão avançando, mas a gente vê que estão avançando sim. Só o fato de a gente estar aqui debatendo sobre isso e ver alguns resultados pontuais acontecendo, a gente vê essa melhoria. E quando a gente estende o horizonte aí para o médio prazo, longo prazo, a gente tem uma perspectiva muito boa, tá? Então, se Deus quiser, a gente vai publicar esse primeiro POP e de outros que virão, né? Como o senhor já propôs aí no trabalho do CEL, quem sabe o do senhor não vira o segundo POP, né? Um POP de descontaminação. Ok, capitão? Queria deixar essa contribuição aí a todos e obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado pela participação aí, certo? Pelo convite, né? Você e o Coronel Gleides aí do 1º Batalhão, obrigado pelo convite aí. Ok? Senhores, já ultrapassamos o horário previsto, porque a palestra realmente, na realidade, esse bate-papo foi muito interessante e o tempo voou. Eu faço a indagação se tem mais alguém aí para tirar alguma dúvida. Esse é um momento importante. Reforçando, pessoal, a gente já vem há mais de um mês, né, já 2 meses, com esse tipo de informação, né, que está sendo repassado. Certamente a gente tem que tirar algo de bom dessa Covid e acelerou esse processo de informação virtual, né, remota, e isso está facilitando bastante essa difusão do conhecimento. A previsão da nossa próxima palestra seria para o dia 30 de dezembro, mas aí eu fui aconselhado a não fazer. E aí a gente vai retomar, Guilherme, para o dia 6, não é isso? Dia 6 de janeiro, já no próximo ano. Afirmativo. E aí... Oi? Correto, afirmativo, dia Isso, 6. 6 de janeiro. Então, a gente tem bastante assunto aí a ser tratado, né, na área da prevenção e do combate a incêndio. Nós vamos falar a parte de ventilação, nós vamos falar da fisiologia, e, assim, tem muita coisa boa aí para frente. Enquanto os cursos presenciais, assim, na sua força total, não estiverem em plena a gente não estiver executando, né, não está sendo possível ainda, a gente vai com essas aqui, né, então é uma coisa que vai permanecer, essa troca de informação, sempre dentro de uma ética e um profissionalismo, até porque são informações que, como o Guilherme falou, vão ficar gravadas aí no YouTube, e ninguém é louco aqui está falando asneira, né, então a gente fala aqui da realidade e troca, faz esse intercâmbio profissional aí entre os bombeiros do Brasil, né.
Então, assim, eu sugiro que se tiver mais alguém aí para fazer alguma pergunta, senão a gente faz aqui as considerações finais aqui. Eu anotei aqui, com relação a algumas informações que foram passadas, e assim, a gente tem que fazer parcerias, né? A gente tem que ter as parcerias. O bombeiro sozinho, ele não dá para caminhar sozinho, então tem que ter a parceria. Essa preocupação com a atividade laboral, né, com a criação de setores ocupacionais, por enquanto, a gente ainda está nas parcerias. E interessante repassar aqui, principalmente aos bombeiros aqui da capital, uma parceria que está acontecendo, né, com uma faculdade aqui vizinha ao nosso quartel, onde fisioterapeutas estão acompanhando o dia a dia dos bombeiros na área de combate a incêndio. Então, eles estão acompanhando desde o estabelecimento, ao posicionamento de EPRA, deslocamento do bombeiro, a ergonomia do bombeiro na viatura. Então, tudo isso aí eu penso que é válido na tentativa de até diminuir, né, o número de hérnias de lombar que os bombeiros têm, né, os mais antigos principalmente. Só eu tenho 3. Então, se eu tivesse tido esse acompanhamento fisioterápico aí no passado, talvez não tivesse com essas hérnias. Mas, assim, pessoal, exames médicos, eu acho viável essa questão aí. Nós temos aqui o BSU, de repente a gente leva uma ideia lá para o Tenente Coronel Roldaini, tá certo? O POP aí, como o Guilherme falou, é um desafio, mas ele vai estar acontecendo, a gente já vai levar para apreciação do nosso comandante. Nós precisamos ter uma linguagem única nas nossas ocorrências, né? Certamente, muitos colegas nossos ainda precisam entender a dinâmica do incêndio estrutural, do incêndio urbano, do ataque ofensivo, tá certo? E assim, pessoal, eu quero agradecer aqui, né, a participação dos representantes aí da Bahia, os nossos irmãos, na pessoa do Major Costa, mas eu sei que o Cavalcante está aí também, a Neia, eu não sei se o Davidson, eu acho que estava por aí também, na Paraíba aí o capitão Pablo, né? Eu tenho um colega aí de Semalte da Paraíba, que é o Vilmar, Tenente Coronel Vilmar, fez o Semalte comigo lá no DF em 2000, já faz algum tempo. E assim, pessoal, agradecer mais uma vez ao comando pela oportunidade, na pessoa do Coronel Orlando, nosso comandante-geral aqui do Ceará, e a gente vai estar com essa proposta, de a cada 15 dias repassar essas informações. Temos representante aqui do interior também, Tenente Coronel Haroldo, e muito importante essa difusão do conhecimento. O cara que guarda o conhecimento só para si, eu acho que ele não vai muito longe, não. E o que a gente está fazendo aqui é o contrário, né? Difundindo informações, conhecimento, como o Major Costa falou aí, lá na Bahia, eu já vi até vídeo deles lá, a gente pode até repassar, Felipe, esse vídeo aí da descontaminação deles, e assim, é muito importante, eu só tenho a agradecer mesmo a participação de todos os senhores e as senhoras, né? E aqui eu deixo os meus agradecimentos, desejo aqui um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, estamos aqui à disposição de todos vocês, para o que der e vier. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Felipe, parabéns mais uma vez, mais uma missão cumprida aí sua, né, no CAO, e agora nessa sua apresentação, sempre colaborando conosco, e assim, é uma força aí que somente soma aqui conosco nesse desafio, né, desse desafio aqui do Corpo de Bombeiros do Ceará. Então, pessoal, eu deixo aqui os meus agradecimentos e fico à disposição de todos também. Obrigado. Comandante, obrigado. Só o Andrei levantou a mão aí, né, Andrei? Só uma sugestão para aproveitar o tema né, da saúde. Após essa pandemia, talvez muitos dos senhores não saibam, né? Porque é um tema muito sensível para muitos bombeiros, né? Eu conheço que cerca de 5 a 10 bombeiros por baixo que estão com problemas relativos a sono e ansiedade. O cara já tinha alguma tendência, né, natural, e essa questão da pandemia, ela potencializou essa situação. Bombeiros com problema, por exemplo, de sono, né, na unidade. Então, fica uma sugestão para ser debatido e visto, né, internamente, porque a gente viu, Coronel, eu sou como comandante do GB, com bombeiros com essa situação, que inclusive fazendo uso de medicação para poder tentar dormir, né, tanto em casa como no quartel. Isso daí, quer queira, quer não, vai acarretar, capitão, no processo que o senhor acabou de falar, o cara ter a cultura, ter o hábito
estar ligado para saber o que vai fazer, a descontaminação, estar atento aos protocolos, né? Então, isso tudo influi, que a gente sabe que está influindo em parte, né? Da tropa e bombeiros, que a gente tem com bombeiros bons operacionais, né? Andrei, eu anotei aqui, meu irmão, e a gente vai conversar num outro momento e levar os devidos encaminhamentos, tá certo? Mas eu já anotei aqui essa sua observação. E certamente é levado. A gente precisa justamente saber dessas entrelinhas aí, né? Muitas vezes passa despercebido. Porque às vezes o próprio bombeiro mesmo, ele silencia, né? Então é importante essa sua informação e a gente vai, com certeza, dar encaminhamento nesse sentido. Pessoal, então, como ninguém mais se manifestou, Felipe, alguma coisa aí para encerrar? Não, só agradecer a todo mundo que participou aí, que contribuiu ou que não contribuiu, mas veio aqui escutar um pouquinho do que a gente tinha para falar. Se aprendeu alguma coisa nova, excelente. Se não aprendeu, mas relembrou alguma coisa, é sempre válido. Então, é isso aí. E agradecer aí o comandante Major Costa, companheiro do curso de ventilação tática lá na Bahia. Obrigado pela força lá, comandante. Eu que agradeço aí a presença de vocês aqui na Bahia e que venham novamente aí, 01. Manda o pessoal para cá, 01. Fica com medo, não. O senhor só lembra do primeiro dia, 01.